Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje a nossa convidada é a professora Vera Lúcia Raposo, da Universidade de Macau. Tem uma especialização na área do Direito Médico e recentemente publicou um estudo, juntamente com também professor da Universidade de Macau, Manten Yong, sobre a forma como Macau está a lidar, do ponto de vista legal, com a pandemia da Covid-19. Professora, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Já lá vamos a algumas das questões levantadas neste paper, neste artigo, mas começava pelo princípio. É preciso dizer que, ao contrário de muitas jurisdições, Macau já contava no início desta pandemia com um enquadramento legal específico para lidar com este tipo de situações que vem já desde o tempo da SARS. Não foi, por exemplo, necessário decretar estado de emergência, como aconteceu em Portugal. Isto foi uma vantagem e, se sim, em que sentido? Eu acho que foi uma óbvia vantagem. Macau tinha um enquadramento legal, tinha aprendido com as lições da SARS, como é que se lida com uma pandemia e a todos os níveis é admirável como, estando nós tão perto do epicentro da pandemia, conseguimos passar por esta autêntica crise sanitária sem ninguém morrer. Houve, obviamente, casos de infecções perfeitamente controlados, detectados nas fronteiras. E como é que nós conseguimos fazer isso? Porque tínhamos a Lei 2 de 2004, a Lei das Doenças Infecto-Contagiosas, que nos fornece um bom quadro legal para tomar medidas que noutros países foi preciso esperar por estados de calamidade, por estados de emergência, para poderem ser decretadas. E quais é que foram, na prática, as vantagens, as decisões que puderam ser tomadas desde logo com esta legislação? Bem, desde logo são decisões muito mais céleres. Também é verdade seja dita que em Macau não existe uma série de outros mecanismos de controle e de fiscalização que, para o bem e para o mal, existem noutras jurisdições, não é? Obviamente. Mas são decisões que puderam ser tomadas de forma célere, com um fundamento legal, e nestas matérias de pandemias e epidemias, a celeridade das medidas e atacar de forma rápida é obviamente uma mais-valia. O que é que destaca dessas medidas? Olha, eu acho que é difícil destacar exatamente uma. No seu conjunto tudo funcionou muito bem. O que eu gosto sempre de destacar é o facto de Macau, sem contemplações, ter começado imediatamente a tomar as medidas necessárias. Isto revelou, obviamente, uma enorme coragem do Sr. Chefe do Executivo. Eu acho que uma medida que a todos nós nos deu a garantia de que estavam a ser tomadas medidas com coragem foi, obviamente, o encerramento dos casinos. Não tanto do ponto de vista jurídico seja uma medida admirável, era até uma medida necessária, diga-se, porque os casinos atraem muita gente que vem da China e obviamente seria um foco de infecção, mas para uma economia que vive essencialmente do jogo e sabendo nós as frações que isto vai ter na nossa economia, eu acho que mostrou muita coragem e o encerramento. Depois há uma série de outras medidas, sabe que isto não é só uma questão legal, uma coisa que torna Macau muito interessante é a própria sociedade. Por exemplo, noutras jurisdições, a ideia das quarentenas obrigatórias tem suscitado imensa controvérsia. Porque, se bem que de um lado há a proteção da saúde pública, que é obviamente um valor importante, do outro lado há os direitos das pessoas que ficam confinadas em casa ou noutros locais. Nós aqui nunca precisámos de uma quarentena obrigatória, porque se trata de uma população que percebeu a necessidade de ficar em casa. Foi imposta a quarentena às pessoas que chegavam? Sim, às pessoas que chegavam, claro, mas à população em geral, como por exemplo aconteceu em grande parte de outras jurisdições até na Europa, não, foi apenas pedido, fiquem em casa. E as pessoas efetivamente ficaram em casa. Portanto, isto do ponto de vista jurídico e sociológico é uma questão interessante. Temos a questão da declaração diária de saúde, não é? Que agora foi transformada e está noutros termos, e que eu acho que é uma medida interessante. Vai levantar muitos problemas na Europa, qualquer medida, já nem falo de contact tracing, mas mesmo semelhante a essa, porque as leis que existem na Europa em termos de privacidade, especialmente depois do novo regulamento, são obviamente diferentes das que temos aqui, mas reconheço que esta é uma medida que pode ser muito importante em termos de conseguir identificar onde é que estiveram as pessoas identificadas e obviamente avisar os potenciais infectados a partir desse contacto. Portanto, é todo um conjunto de medidas... São situações delicadas que já vamos abordar daqui a pouco. Gostava de retomar um pouco aqui este estudo que foi feito para ser publicado numa revista de direito, uma revista italiana, traçando um quadro genérico daquilo que se passa em Macau em termos legais e, para além destes aspectos mais positivos, existem também algumas, se quisermos usar uma expressão que se usa no direito em Macau, umas zonas cinzentas, algumas decisões que foram
tomadas e cuja base legal poderá não ser assim tão clara, pelo menos é um dos argumentos neste estudo, e refere-se, por exemplo, ao caso das pessoas que foram obrigadas a apresentar uma declaração de saúde, uma decisão de 27 de janeiro. As pessoas que chegassem de Wuhan ou que lá tivessem estado tinham que apresentar um certificado médico para entrar em Macau. E diz que esta medida tem uma legalidade duvidosa, esta expressão usada. Perguntava-lhe porquê. Bem, eu e o meu coautor, o Mantenyon, que também trabalha em Direito Médico, tivemos algumas dúvidas em relação a algumas medidas. Não tivemos muita oportunidade de aprofundar por um motivo, porque era uma publicação internacional, era um pequeno relatório e há questões que é preciso estar muito por dentro do Direito de Macau para conseguir perceber as várias nuances. Claro que nem tudo é perfeito e no direito nem tudo é preto e branco, há muitas zonas cinzentas. Essa medida levantava alguns problemas porque não era claro, repito, não é claro, se as pessoas que tinham que apresentar as ditas declarações podiam efetivamente ter acesso a essas declarações, se era viável exigir uma coisa que não sabemos ao certo como é que poderia ser obtida, porque pelo menos no início as notícias que saíam era que nenhuma das declarações apresentadas correspondia aos requisitos que Macau estava a exigir. Portanto, esta era uma zona nebulosa, uma zona cinzenta, não tivemos ainda tempo de aprofundar mais, eventualmente lá chegaremos, mas ficou-nos a dúvida. Outra questão que ainda suscitou mais polémica tem a ver com a distinção que foi feita há páginas tantas, distinção entre trabalhadores não residentes, os que tinham residência na China, Hong Kong e Taiwan, e os outros, sendo que os do primeiro grupo poderiam entrar em Macau e os do segundo grupo não. Foi explicado pelo Governo como justificação para esta medida que são pessoas que têm estatutos diferentes e, portanto, regalias diferentes, mas são todos TNRs. Pois, mas sabe que saberá tão bem como eu que em Macau há vários níveis e em tudo o que respeita a questões de saúde, uma divisão bastante contestada e de legalidade duvidosa, pelo menos no plano dos direitos humanos, entre os residentes e os trabalhadores não residentes. Em bom rigor, essa distinção que foi feita, a mim nem é que me levanta mais problemas. O que me levanta mais problemas a mim é o que vai acontecer agora, após este momento em que estivemos todos mais ou menos juntos a lutar contra o momento crítico da pandemia, mas o que vai acontecer agora, numa situação de controle para tentarmos manter os nossos números baixos, e quais os tipos de cuidados que vão ser prestados aos trabalhadores não residentes. Por exemplo, se vão as máscaras continuar a ser fornecidas aos trabalhadores não residentes como até agora? E isto arrasta-me para uma questão que é uma questão que tem sido sempre uma constante em Macau, os cuidados de saúde aos não residentes, aos trabalhadores não residentes. Vamos, por um momento, abdicar da questão dos direitos humanos, que é, obviamente, uma questão premente aqui. Macau está vinculado para uma série de direitos do Pacto Económico, dos direitos económicos, sociais e culturais, que garante o direito à saúde a toda a gente, mas vamos esquecer que não há aqui sequer direitos fundamentais, vamos esquecer essa questão. É uma questão de saúde pública. Numa pandemia, nós temos que evitar todo e qualquer foco de infecção. E isto significa que a prestação de cuidados médicos deve ser garantida a todos. Não apenas por questões de direitos individuais, mas por questões de bem-estar de todos nós e de saúde pública. E, portanto, vai ser interessante agora acompanhar no pós, não quer dizer pós-pandemia porque ainda estamos nela, mas após um momento crítico, como é que nós vamos gerir para que sejam prestados cuidados de saúde adequados a todos os que cá vivem para evitar esses focos de epidemia. Essa é uma questão, sem dúvida, interessante e que a ser acompanhada com atenção nos próximos tempos, mas em relação a esta questão que tem a ver com a entrada de TNRs com perfil diferente, uns da Grande China e outros fora da Grande China, foi feita esta distinção, uns podem entrar e outros não podem entrar. Foi essa a decisão. É legítima do seu ponto de vista? É legal do seu ponto de vista? Bem, eu suponho que o raciocínio que esteve na base de tal decisão foi o de que aqueles que vinham da China vinham de uma situação, de um cenário em que estavam a ser tomadas medidas que o governo de Macau considerou adequadas para controlar a pandemia e, portanto, vinham de um sítio que se poderia considerar relativamente seguro, ao passo que os que vinham de outras jurisdições, da China, fora de Hong Kong, da China ou de Taiwan,
que vinham de outros sítios, que não sabia muito bem quais as medidas adotadas, esses poderiam ser potenciais focos de epidemia. Não sei se foi este o assim raciocínio. É questionável, porque quando falamos da China, foi o primeiro e claro, continua a ser um dos principais focos. Continua a ser um dos principais, mas verdade seja dita que, para o bem e para o mal, a China também tomou medidas que se revelaram extremamente eficazes. Podem ser contestadas, e há vários argumentos para as contestar, mas em termos de controle da pandemia foram eficazes. E, portanto, eu suponho que o raciocínio tenha sido esse. Não que isto resolva toda e qualquer dúvida de legalidade da medida, mas, de facto, o raciocínio foi esse, dá-nos pelo menos uma ideia de que houve um motivo objetivo para o permitir. Vamos avançar. Também escreveu um artigo sobre a forma como a pandemia foi tratada em termos legais em Portugal, a legalidade das medidas que foram tomadas. Tem havido não um, mas vários temas de discussão em torno destas questões em Portugal. E há um caso recente que é importante, que tem a ver com aquilo que se passou há poucos dias nos Açores. Um passageiro, um turista, chegou aos Açores, foi-lhe indicado que teria de cumprir um período obrigatório de quarentena de 14 dias, como já foi decidido há algum tempo. Recusou-se, protestou, foi para tribunal e houve uma decisão favorável, um habeas corpus, e foi libertado. Na sequência disto, o próprio Governo dos Açores suspendeu esta medida de quarentena obrigatória. Como é que olha para esta questão? As quarentenas obrigatórias de pessoas não infectadas, porque obviamente a quarentena à partida é para pessoas não infectadas. Se a pessoa está infectada é uma medida de isolamento, que é uma coisa diferente com outra justificação. Nas quarentenas estamos perante pessoas que não estão infectadas. E esse tem sido um dos temas mais interessantes em termos de discussão dos experts em direito médico. Temos vários exemplos. Nos Estados Unidos houve o caso da enfermeira que potencialmente estaria infectada com ébola e também foi colocada sob quarentena, foi para os tribunais e os tribunais disseram: não, meus amigos, vocês não podem restringir os direitos desta pessoa com base numa probabilidade e que cientificamente, pelos vistos, era muito baixa. Isto para lhe dizer o quê? É preciso sempre contextualizar estas decisões. As medidas de quarentena obrigatórias têm um objetivo que penso que todos nós aceitamos como válido, a promoção da saúde pública. Mas do outro lado estão os direitos daquelas pessoas e há sempre aqui um delicado equilíbrio. Agora, claro, uma medida que pode ser perfeitamente justa e razoável num determinado cenário, como seja no cenário de uma aguda crise epidémica, deixa de o ser quando, por exemplo, a situação epidémica começa a estar relativamente controlada. Portanto, não há uma resposta fácil de sim não para as quarentenas obrigatórias. Tudo depende do cenário envolvente. Achou o Tribunal, com mais dados do que aqueles que nós temos, certamente, não é? De que naquele momento aquela medida não se justificava. Eu devo dizer que, pessoalmente, eu não sou contra as medidas de quarentena obrigatórias. Tudo depende do cenário. Há várias situações a ponderar, porque é aquele conflito entre os direitos fundamentais dos sujeitos às quarentenas e o bem e saúde pública. De resto, a Ordem dos Advogados em Portugal já veio apoiar esta decisão tomada por este Tribunal dos Açores. Outro debate que houve em Portugal em torno destes temas dos direitos no contexto da pandemia teve a ver também com a questão da libertação de alguns reclusos, um tema polémico. Como é que viu esta questão? Justificou-se neste contexto? Mais uma vez, numa pandemia, o objetivo principal é evitar focos de infecção. Uma penitenciária, especialmente quando estão sobrelotadas de presos, como algumas das que nós temos em Portugal, pode se tornar uma verdadeira catástrofe. Eu acho que foi uma medida muito bem pensada. Foi uma medida que, obviamente, teve em conta a saúde e os direitos daquelas pessoas que lá estão, não apenas os reclusos. Basta pensar em toda a gente que trabalha numa penitenciária, guardas prisionais, psicólogos, enfim, todo o staff. E, obviamente, nos próprios direitos dos reclusos. E eu acho que foi uma medida bastante ponderada, causou alguma comoção social, também foi aproveitada por vozes mais populistas para fazer daí bandeira. Mas, se vamos a ver bem, aqueles que foram libertados eram pessoas que já estavam muito próximo da altura de sair. Aliás, isso foi ponderado. Não foram os crimes graves, não foram violações, homicídios, foram aquilo que consideramos crimes menores. E, portanto, eu acho que foi uma medida bem pensada, interessante e, em termos de saúde pública, muito razoável. Haveria também a possibilidade, por exemplo, de se fazer uma espécie de pausa no cumprimento da sentença, com um reinício depois da pandemia? Isso seria uma hipótese em cima da mesa?
Quer dizer, teoricamente tudo podem ser hipóteses, mas é preciso colocarmos do ponto de vista daquela que é a razão de ser do nosso direito penal em Portugal e que, em boa verdade, também é o mesmo de Macau, porque o direito penal em Macau, quer o substantivo, quer o processual, está muito cunhado pelo direito português. Nós temos esta ideia de que o cumprimento das penas é para a reinserção social, para a reinserção da pessoa. Não é para castigar, não é para punir, não é para retribuir a culpa. E, portanto, com base nessa ideia, não vejo sequer necessidade de, depois de cumprida uma parte da pena, e era uma parte substancial, porque as pessoas que saíram já tinham cumprido parte substancial da sua pena, que ainda tenham que voltar para a prisão. Isso apenas seria justificado numa perspectiva do ainda não terminaste o teu castigo, vai lá terminá-lo. Não é aquilo que nós preferimos em Portugal. O professor Figueiredo Dias sempre foi muito firme na ideia de que nós aplicamos penas para tentar recuperar as pessoas na medida do possível. Mas também existe essa componente punitiva. Quer dizer, acaba por haver, porque não é nós preciso somos... 25 anos para uma pessoa se reintegrar socialmente, Acaba no por caso haver... das penas mais graves, não é? Claro, João Pedro, mas acaba por haver uma estadia na prisão, não é propriamente uma estadia num resort, não é? E aqueles de nós que já visitámos penitenciárias sabemos perfeitamente o quão difícil é. Um dia na prisão não é fácil, quanto mais muitos. Portanto, há sempre uma vertente de castigo. Mas se nós tentarmos que esse castigo seja menor ou que não seja ele a vertente principal e a ideia seria uma ideia de recuperar aquelas pessoas para a sociedade e prevenir futuros crimes, esse é o nosso objetivo no direito penal. Tem sempre esse objetivo fundamental, em relação a isso não há dúvida. Uma das questões que também aponta num artigo que escreveu sobre Portugal, e Portugal neste contexto da pandemia, tem a ver com alguma tibieza na forma como foi aplicada a obrigatoriedade do confinamento. Portanto, houve muitas pessoas que foram até detidas por desrespeitarem as ordens de confinamento, mas muito poucos casos chegaram a tribunal. É uma coisa curiosa, porque a ordem de confinamento foi um ato de uma autoridade pública e, como tal, não respeitar o ato de uma autoridade pública é um crime de desobediência. Entenderam alguns tribunais e alguns procuradores do Ministério Público que assim não era e, portanto, que o crime de desobediência não era válido aqui. Eu acho que era válido, acho que devia ter sido sempre aplicado, como mais tarde veio a ser esclarecido pela Procuradoria-Geral da República. Agora, claro, é preciso também colocar as coisas no seu devido contexto. Em Macau, nunca foi preciso aplicar crimes de desobediência, porque toda a gente sempre respeitou. Só que as populações são diferentes. As medidas que podem funcionar muito bem num determinado contexto, não funcionarão noutro. Aliás, já agora, se me permite uma reflexão pessoal, eu acho que, de facto, em Macau as coisas correram muito bem, a todos os níveis, da parte da sociedade, da comunidade, da parte do executivo, tudo correu muito bem. Mas isto não quer dizer que o modelo que correu muito bem em Macau seja replicável tivesse sucesso noutra jurisdição, porque Macau reúne condições que não encontramos noutra jurisdição. Portanto, é óbvio, aliás, nós fizemos, eu e o Manten Yong fizemos esse relatório para mostrar um pouco o que é que nós fazemos em Macau e dizer, olhem, estas são medidas viáveis e boas, mas com a plena consciência de que não são facilmente replicáveis, porque Macau tem condições únicas. Portanto, querer, por exemplo, ou pretender... Desde logo, que tem a ver também com a própria dimensão e a escala de Macau. Com a própria dimensão, claro, estamos a falar de um território que é minúsculo comparando com a maior parte das outras jurisdições. Com questões económicas, obviamente. Porquê é que as pessoas não sentiram a necessidade de sair de casa para ir trabalhar? Porque toda a gente sabe que, pelo menos os que são residentes, que de uma forma ou de outra a nossa vida vai estar assegurada, porque Macau tem essa almofada económica. Quando nós vemos aquelas pessoas em Portugal que, em plena quarentena obrigatória, enchiam os comboios para ir trabalhar, porque aquelas pessoas têm que ir trabalhar? Porque ninguém lhes assegura essa estabilidade económica. Portanto, pretender usar o modelo de Macau como sendo um modelo perfeito para ser replicado, por exemplo, em Portugal, é absolutamente inviável. Nenhum quadro legal o permite, não é? Macau tem uma lei muito própria, um quadro legal muito próprio. E voltando um pouco atrás à questão da aplicação desta obrigatoriedade, também é preciso dizer que houve também uma atitude pedagógica por parte das autoridades em muitos destes casos. Optou-se também por ter uma atitude mais pedagógica do que punitiva, para voltar àquilo que falávamos há pouco. E que é útil, não é? Nós também não queremos estar a aplicar ou sequer enviar pessoas para a prisão por desobediência. A regra nunca se passa, a regra são penas de multa. E não queremos estar a criar novos arguidos e mais casos em tribunal. Agora, é claro que quando se trata de violações reiteradas e graves e de desrespeito para com a autoridade, pois eu não tenho nenhum problema em que se aplique o crime de desobediência. Em Portugal e nos países europeus em geral,
também em Macau. Que impacto é que esta situação poderá ter em termos de futuro no exercício das liberdades fundamentais? Essa é a grande questão. E todos se perguntam se aqueles nossos direitos que neste momento estão limitados, e justificadamente limitados, muitos deles, se quando a situação de crise sanitária passar, se voltarão a ter a mesma extensão. Eu acredito que na maior parte dos países sim, haverá outros em que não, porque é claro que para alguns poderes políticos isto é uma ótima forma de aproveitar novas possibilidades para limitar os direitos. E por isso é que cá estamos nós, os juristas, para escrever os artigos, para vir falar a programas e chamar a atenção da importância que é haver alguém que zele pelos nossos direitos e que para que eles voltem, quando tudo isto passar à sua extensão, e para que mesmo agora, enquanto ainda lutamos com os números de infecção, comecem progressivamente a aligeirar-se as medidas. É claro, de uma forma paulatina, não é? De uma forma justificada. Mas o grande perigo das grandes crises, seja uma guerra, seja uma epidemia, é poder servir de mote para aniquilações de direitos. E esse é um risco real, na sua opinião? Claro, é sempre um risco real. Nós nunca devemos dar nada por garantido. A nossa liberdade não é um dado garantido, nunca, em nenhum sítio. Por exemplo, na Europa, questões de mobilidade são agora bastante mais volúveis nesta altura, com alguns regimes, alguns Estados aplicarem medidas que porventura já quereriam aplicar há mais tempo, como o fecho de fronteiras, não é? Essa é outra questão interessante, é que muitos criticam como a Europa está a lidar com a pandemia e porventura não teve no seu melhor. Mas, por exemplo, temos que lembrar que o fecho das fronteiras internas é uma decisão de cada Estado nacional, não é uma decisão da União Europeia. Cada Estado decide quando deve fechar fronteiras, obviamente dentro das justificações plausíveis, como é, por exemplo, a saúde pública. Mas em condições normais terá de abrir as fronteiras porque faz parte do espaço europeu. E eu penso que já se encaminha para esse sentido, até por uma questão económica muito simples. Boa parte dos países europeus vive do turismo. Não é? E Portugal é um deles. É um bom caso. Falamos também sobre o impacto da medicina que esta pandemia vai ter na medicina em termos futuros. Fala-se e exerce cada vez mais telemedicina, uma solução boa em muitos casos, mas que também levanta problemas ao nível da salvaguarda dos direitos. Também se tem debruçado sobre este tipo de questões. Vai ter de ser também legislada esta telemedicina? Ora bem, a telemedicina, se quiserem, há quem lhe chame e-health, mobile health, pois há vários nomes até para várias realidades, mas basicamente tudo que envolva a prática da medicina à distância. E hoje em dia, com o auxílio das novas tecnologias, quer dizer, a prática da medicina por telefone já é quase uma coisa do passado, porque temos computadores, temos apps, temos toda uma panóplia de dispositivos médicos que permitem outro contacto, um contacto mais tecnológico. Sempre foi vista com maus olhos. E, obviamente, há aqui muitos perigos. Imagino que é um paciente que um médico totalmente desconhece e que apenas contacta online, por e-mail ou por via de uma qualquer aplicação online e que se pode fazer passar por qualquer pessoa, por exemplo, para conseguir uma prescrição médica e conseguir drogas e outras substâncias ilícitas. Há uma série de perigos. É óbvio que o diagnóstico não é o mesmo de quando eu tenho um médico e um paciente lado a lado, obviamente. Mas eu acho que a pandemia nos fez perceber que, se calhar, temos que pensar um pouco fora da caixa. Com a pandemia, os hospitais ficaram lotados. Ir a um hospital durante o ponto alto da pandemia passou a ser uma zona de perigo e, portanto, em vários sítios foram utilizados vários mecanismos de telemedicina. Eu, pessoalmente, sou uma grande adepta da telemedicina e de todas as formas de mobile health and e-health. Acho que Macau, que quer ser uma smart city, uma cidade inteligente, e que tem o poder financeiro para o fazer, seria, obviamente, uma aposta muito interessante e acredito que vai ser feita no futuro. Como tudo, é preciso um quadro legal que proteja, nomeadamente, as questões de privacidade, obviamente, porque vamos ter dados de saúde que são dados pessoalíssimos, dos dados mais pessoais que existem, dados genéticos, a circular, e é preciso perceber exatamente quem é que vai ter acesso a esses dados, quais são as violações para uma violação de privacidade, enfim, uma proteção de privacidade bastante coesa e forte. Vai também mudar a forma como a medicina é praticada e, eventualmente, o próprio regime de responsabilidade médica. Aliás, uma das coisas muito interessantes é ver como cada vez mais várias formas de engenharia informática vão passar a estar envolvidos aqui. Hoje em dia, em tribunal, quando nós avaliamos um caso de responsabilidade médica, aparecem os processos clínicos.
E no passado esses processos clínicos eram papel, folhas e folhas de papel. Hoje em dia é tudo perfeitamente informático, o que significa também que nunca é verdadeiramente apagado, porque tudo o que alguma vez se escreve num computador acaba por ficar lá, não é? Metadata e tudo mais. E, portanto, vai mudar imensamente a medicina. Mas acha que é a altura para se avançar com uma legislação nesta área? Bem, também é preciso perceber se Macau vai verdadeiramente avançar, não é? E quando eu falo de uma legislação nesta área, se calhar não é uma lei específica sobre telemedicina, mas pequenas alterações que teriam que ser feitas, por exemplo, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo, a nossa lei do erro médico é omissa ainda quanto a isso, mas eu acho que valia a pena e, sobretudo, mesmo que não haja lei, pelo menos haver guidelines, que obviamente o hospital até terá, eu desconheço, mas certamente que tem guidelines e protocolos, para poder ajudar os profissionais de saúde a embarcar nesta aventura, mas não tenho a menor dúvida de que no futuro boa parte dos nossos cuidados médicos vai ser prestado desta forma. Sim. Sendo que terá de ser em complemento da abordagem tradicional. Claro. Sempre, sempre. Até porque, nomeadamente, o primeiro contacto entre um médico e um paciente deve ser um contacto físico, cara a cara, porque o médico precisa de ter uma visão geral daquilo que é o paciente e há coisas que só se conseguem perceber num encontro físico. Já agora, já pergunto-lhe, jurisdições que tenham avançado para uma legislação nesta área que possam servir de inspiração, de exemplo? Sim, enfim, não falo necessariamente de uma lei sobre telemedicina, Sim. mas várias formas de telemedicina e health são regularmente aplicadas nos Estados Unidos, em vários países da Europa, e, portanto, há algumas normas e, sobretudo, há protocolos internos dos hospitais para ajudar, e é óbvio que se um país, se uma jurisdição quiser apostar seriamente nesta nova, enfim, não é uma nova forma de prestar cuidados médicos, mas é uma forma diferente daquela que era a tradicional, vai precisar de um quadro legal e todos os que o fazem estão a construir um quadro legal. Muito bem. Professora, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.